Na igreja, na paz do Senhor Jesus, cumprimento todos na paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos no canal da Igreja Pentecostal Jesus Cristo do Pastor. Agora nós vamos estar passando um ensinamento, estaremos aprendendo juntos sobre batalha espiritual. E nós vamos estar aprendendo com um livro que nos anos 90 começou a explorar na nação brasileira sobre o assunto batalha espiritual. Muitos líderes religiosos lançaram muitos livros explicando sobre batalha espiritual e nós vamos aprender na Bíblia o que significa batalha espiritual. Sabendo que estamos neste mundo, conforme o livro de Efésios nos ensina, capítulo 6, versículo 10, que vivemos uma batalha espiritual na área da Labacéia, na face da terra e nas nossas vidas. E nós vamos aprender dentro da Bíblia, sem referência de nenhum livro, dentro da Bíblia, das Escrituras, sobre batalha espiritual. Por que eu falo referência de nenhum livro? Porque muitas vezes, quando fala-se batalha espiritual, fala-se o nome de alguns autores que escreveram livros sobre batalha espiritual. Mas nós vamos aprender que na própria Escritura já tem a forma que o inimigo trabalha, já tem a forma que ele age sobre a face da terra. Se você olhar Apocalipse capítulo 13, ali você vai ver ali a ação do inimigo no mundo espiritual e realizando seus feitos no mundo material. Então nós vamos aprender hoje o que é batalha espiritual, qual o perigo que a gente tem de tomar para estudar sobre esse assunto, por causa que o inimigo ele trabalha e sabemos que a palavra do Senhor nos fala que o inimigo é como um anjo de luz. Ele pode se desfrancar da labaceia, ele pode transfigurar como um anjo de luz e ele pode transfigurar como um obreiro na casa do Senhor. Como assim? Uma pessoa que se diz que é de Deus, mas traz ensinamentos, né, ao contrário da palavra de Deus. Então, vou estar colocando o material aqui, como sempre, irmãos, colocar o material para a gente estar estudando, analisando aí, no nome do Senhor Jesus, na luz da verdade, no nome do Senhor Jesus. Vamos esperar um pouco. Então, vamos lá. A gente vai estudar nesses primeiros capítulos aí, se não me engano, são 5 Aranta Labaceia, linha de raciocínio só dentro das escrituras, sobre a batalha espiritual. O tema é esse aí mesmo, conhecendo sobre o campo da batalha espiritual, a origem do exército do adversário, a origem do adversário e do exército dele. Nós vamos estar aprendendo dentro da escritura sobre a Arantelabacé, a queda do inimigo. Nós vamos aprender como que se levantou o exército. A escritura, ela nos fala isso, ela nos mostra isso. Então, nós vamos estar estudando tópico por tópico. Mas essa primeira introdução, eu quero que você aprenda a não pesquisar coisas que podem mover a sua fé, coisas que podem te secar sobre a questão do adversário. Então, o inimigo ele tenta secar as pessoas. Então, nós vamos estar aprendendo sobre ele neste momento e a forma que ele age no mundo. Então, é uma série, né, longa, um estudo longo, porque nós vamos falar vários tópicos, mas você vai estar aprendendo, você vai estar desenvolvendo a sua área espiritual aí, no nome do Senhor Jesus. O primeiro tópico que eu quero ensinar é você estudar sobre batalha espiritual fora da Bíblia. Você não estuda sobre o seu adversário fora da Bíblia. Eu sei que tem muitos livros e muitos vai indicar para você desta forma. Vai lá, compra aquele livro lá. Aquele livro fala isso, 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 isso. Mas tome cuidado na hora que você comprar um livro
que fala sobre batalha espiritual. Você sempre tem que estar com a Bíblia do seu lado. Você sempre tem que estar com as escrituras do teu lado. Se você tiver a escritura do teu lado, examine a escritura, examine o livro e o que ele está dizendo. Então, você leia com atenção o livro, examine as escrituras, que ali você vai identificar se aquele livro ele está falando Aranta Lavassura e Anta Lavassura é a verdade, ou se ele está falando a mentira. A luz, o livro que você sempre tem que seguir são as escrituras. Ela que vai fazer você prosperar e ela que vai fazer você crescer. Então, tome o cuidado de estudar sobre batalha espiritual fora da Bíblia. E tem muitas pessoas que querem aprofundar sobre a batalha espiritual. Muitas pessoas querem ir além da Bíblia, para entender a forma, como que eles trabalham. E a palavra de Deus, em Deuteronômio 29 e 29, nos fala que tem algumas coisas que estão encobertas, estão escondidas. Mas aquilo que o Senhor revelou através das Escrituras é para nós. E tem a revelação das Escrituras sobre batalha espiritual. E a introdução da batalha espiritual bíblica você vai encontrar em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, que são as armaduras de Deus. Então, ali, as armaduras de Deus, da forma que nós temos que lutar, ali está escrito. Só, porém, que nós vamos trazer a clareza desses estudos para você tem vontade de aprender sobre esse assunto, nós vamos aprofundar sobre esse assunto, sobre batalha espiritual. Então, aqui você tem que aprender que nós vamos trabalhar em cima da Bíblia. Nós vamos estudar em cima da Bíblia. Então, está aqui. Nós vamos estudar. E você vai ver aí, né, que toda palavra revelada na Bíblia é para o ser humano. Aquilo que está encoberto pertence ao Senhor, pertence a Deus. Nem todas as coisas que foram criadas neste mundo, a gente tem acesso sobre elas. Algumas coisas a gente tem, outras a gente não tem. Essas que estão encobertas pertencem ao Senhor. Então, o que nós vamos aprender está dentro das Escrituras e você examina as Escrituras. E cada versículo que eu passo aqui para estar te explicando, você vai lá, estuda o capítulo. Estuda o capítulo. Quando você estudar o capítulo, você vai entender e você vai adquirir o que? Conhecimento. Eu vou estar explicando para vocês, através do versículo, o que significa aquele capítulo. E você vai estar crescendo na graça, na sabedoria, diante dos homens e, principalmente, o mais importante, diante do Senhor. Então, a gente agora vai para o próximo slide aí, no nome do Senhor Jesus. Você vai ver que Paulo passa uma instrução para Timóteo. Então, ele passa uma instrução. O que ele fala com Timóteo? O que ele explica para Timóteo? Nós vamos ver agora. Ele fala assim, quanto a você permanece naquilo que aprendeu, e acredita firmemente, sabendo que você aprendeu desde a infância. Você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Preste atenção. Quando ele fala infância, foi o momento que ele encontrou Jesus, foi o momento que ele aprendeu sobre Jesus, dentro das Escrituras. A nossa passe, a passe de um cristão, a passe de um judeu, a passe daqueles que servem a Deus, que seguem a Cristo, a passe deles são as Escrituras. A Escritura é a passe para você se aproximar de Deus e obter a salvação, pois ela tem a resposta de tudo. Ela tem a resposta de tudo. A Bíblia Sagrada, ela tem resposta de todas essas coisas. E, portanto, a palavra nos fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Útil é o ensino. Então, as Escrituras ela ensina para repreensão, para correção, para a educação e na justiça.
Então, para que a gente venha ser um servo perfeito diante do Senhor. Então, a Escritura Sagrada, a Escritura tem todos os ensinamentos, todos os ensinamentos. Então, a gente tem que aprender o quê? E meditar que as Escrituras é a palavra do Senhor, correto? Essa Escritura, ela nos ensina como que nós temos que andar dentro, vai ser neste mundo. Então, as Escrituras, ela é inspirada por Deus. No ensino, Deus levantou homens, profetas, doutores da lei, que como Moisés, Aranta Lavassura e Anta Lavaceia, ele levantou homens inspirados, Aranta Lavaceia, por Deus, para estar ali fazendo a escritura. E muitas vezes as pessoas falam assim, eu não creio na Bíblia, porque que foi homem que escreveu. Realmente foi um homem que escreveu, inspirado por Deus. Que as pessoas acham que Deus tinha que descer lá do céu lá e escrever a Bíblia e dar para nós. E Deus, ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, ou aqueles que acham que é sábio. Então, Deus usou os homens dessa terra para Aranta Lavassura e Anta Lavacé, para fazer a obra dele, para realizar a obra dele. Então, nós temos que aprender dentro das Escrituras sobre tudo. Aqui Paulo está falando. A nossa resposta sobre a batalha espiritual, resposta sobre a nossa vida, está dentro das Escrituras Sagradas. Agora vamos para o próximo tópico. E nós temos que ter o perigo, por quê? Paulo estava advertindo Timóteo desta forma. Ora, o Espírito a fim de expressamente que nos últimos dias alguns postarão da fé, por obedecer espíritos enganadores, ensino de demônios. Presta atenção aqui, nesse versículo aqui, e peço perdão para minha leitura nesse momento. Durante os séculos, durante o tempo, você vai ver que entra ensinos de demônios no meio do povo de Deus. Nos últimos tempos, aqui a palavra está falando que nos últimos tempos, muitos vão se afastar da fé por ensino e por obedecer doutrinas de demônios. E a gente vê, nos dias de hoje, isso acontecer. Na questão da teologia da prosperidade, e outros tipos de doutrinas que vai contra a Bíblia. Usa a Bíblia para ir contra a Bíblia. O judeu se ensina que a Escritura ela é a fonte de águas vivas e ela também é a fonte de águas amargas, águas que matam. E depende da forma que eu vou usar as Escrituras na minha vida. Você vai ver que automaticamente isso é uma verdade. A Escritura te leva para a vida e a Escritura te leva para a morte. Quando o Senhor fala desta forma, como Moisés, eis que eu ponho o caminho diante de vós. Quando Deus estava usando Moisés, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da obediência e da desobediência. Se as pessoas começam a obedecer doutrinas de demônios, elas começam automaticamente a desobedecer a palavra de Deus. E o ser humano, ele precisa de um líder. O ser humano sempre precisará de um líder para levar ele no caminho da salvação ou para levar ele no caminho da condenação. E são esses líderes que muitas vezes se levantam na face desta terra, chamados falsos profetas, que têm levado multidões de pessoas ao caminho tortuoso, à perdição. Simplesmente que muitas vezes hoje se fala que hoje você não precisa Aranta Lavacé ir mais ao templo aprender, você não precisa congregar, você não precisa disso, você não precisa daquilo, você não precisa fazer esse ato. E muitas das vezes esses profetas, essas pessoas que aprenderam isso, falam dessa forma, que Jesus já levou tudo na cruz,
que o povo é salvo. E não é isso que as escrituras nos ensinam. Não é isso que a escritura sagrada nos ensina. Nos ensina que nós temos que viver em comunhão entre os nossos irmãos. Nos ensina que nós temos que aprender a cada dia mais as escrituras. A igreja, o templo, não foi feito, Arantelabacé, para arrecadar milhões e milhões. O templo foi feito para oração. O templo foi feito para ensinamento. O templo foi feito para ajudar os necessitados. Se você olhar desde Arantelabacé do Velho Testamento até no tempo do Senhor Jesus, até nos dias de hoje, na igreja de Atos, você vai ver o propósito do templo é sempre ajudar as pessoas, a Arantelabacé, mais necessitadas. E não é isso que nós vemos no dia de hoje. Não é isso que nós contemplamos no dia de hoje, na nossa geração. Mas você vai ver que isso aconteceu na época de Jeremias, você vai ver que também aconteceu na época de Jesus, porque os espíritos encanadores entrou dentro dos templos para estar ensinando uma nova, ou uma nova ou uma velha doutrina. Por causa que quando você estuda as escrituras, principalmente na época de Jeremias, você vai ver que o mesmo ensinamento que era usado na época de Jeremias, era o mesmo ensinamento usado na época de Jesus. Então, você vai ver aqui que todo tempo os inimigos de Deus, o nosso adversário, sempre trabalhou na questão do ensinamento para derrubar o povo de Deus. E quem que ele começou a usar? Os líderes. Por causa que todo ser humano ele precisa de uma referência, dando ele na igreja sim ou não. Se a partir do momento que ele fala assim, de é besteira aí no templo, é simplesmente que alguém ensinou ele esse algo. Ou simplesmente que o inimigo já tomou posse da mente dele e já colocou isso na mente dele. É importante? É importante você juntar. É importante você estar no lugar de um ensinamento que ensina a verdadeira palavra de Deus. E como que eu identifico isso? É quando você chega num lugar que é falar a palavra de Deus, que é explicar as escrituras. Não existe outro livro sem ser as escrituras. Arantelavassurianta Lavacé, um lugar que, vamos falar, 90% ali é o ensinamento da Bíblia e 10% é o louvor e outras coisas. E muitas vezes nós chegamos em ministérios também que 90% é louvor e 10% é a palavra de Deus. Não, meu irmão. A gente está no tempo de aprender sobre Deus e ensinar e evangelizar sobre Deus. Muitas vezes, alguns vídeos aqui são longos, mas é para te ensinar a palavra de Deus. É para você aprender a palavra de Deus. E se você aprender a palavra de Deus, mais próximo de Deus você vai estar. Mais a sua vida vai estar printada a Deus. Mais sua vida vai estar cercada de anjos. Quanto mais eu aprendo a palavra de Deus, mais unção de Deus eu tenho na minha vida. Quanto mais eu aprendo da palavra de Deus, mais poder de Deus eu tenho na minha vida. Então, nós vamos estar aprendendo sobre isso. Nós estamos aprendendo sobre isso. Meditar na Escritura de dia e de noite, pois ela fará você prosperar. Amém, irmão? E o slide não mudou? Agora sim. E nós vamos aprender sobre duas palavras aqui. Superestimar, né, dar valor a alguma coisa. E superestimar, não dar valor a alguma coisa. Não dar valor em algo. Por que eu falo isso? Por causa que tem muitas pessoas que têm medo do diabo. Eu tenho medo do diabo, o diabo tem um poder. E tem pessoas que falam desse jeito assim, o inimigo não tem poder de nada. Deixa eu te falar duas coisas. O adversário a gente não pode subestimar muito e nós também não podemos superestimar muito. Por que eu falo isso com vocês? Qual a razão sobre isso? Por causa que as pessoas muitas vezes têm medo de muitas vezes fazer uma oração, tem medo de fazer algo, com medo de ter um ataque do adversário. E tem pessoas que ele peca
E automaticamente chega e fala, não, ele está debaixo, Arantalabacéia, do meu pé. Ele está debaixo do meu pé, ele não tem poder nenhum sobre a minha vida. O inimigo, ele só não tem poder na vida daqueles que buscam a Deus. Aqueles que oram, aqueles que jejuam, aqueles que estudam a Escritura. Aqueles que oram, buscam, estudam as Escrituras, ele não tem o poder. Mas aquelas pessoas que levam a vida de qualquer jeito, achando que Aranta Lavassura e Anta Lavacé que está tudo normal, o adversário sim tem o poder na vida dessas pessoas. Por causa que elas não buscam o Senhor. Por causa que ela não entregou a vida dela para o Senhor. Então nós temos que aprender, Aranta Lavacé, que o Senhor Jesus tem todo o poder sobre todas as coisas na face dessa terra. Nós temos que aprender que o Senhor, se o inimigo é poderoso, o Deus de Israel, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, tem todo o poder. Portanto, ele falou em Lucas dessa forma: eis que eu dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Então, através do nome do Senhor Jesus, através do sacrifício na cruz, nós, Aranta Lavassura e Anta Lavacé, somos revestidos do poder de Deus e nós somos protegidos, Aranta Lavacé, do poder de Deus. Mas isso não impede nós passarmos provas, nós passarmos dificuldade, como a gente olha na vida de Jó, lá no Velho Testamento, que é um estudo que nós vamos estudar bastante. A gente olha isso na vida dos apóstolos, o que eles passaram, que está registrado nas cartas, e principalmente em Atos dos Apóstolos, porque nós estamos em constante batalha nessa terra. Então, o nosso adversário vai usar elementos dessa terra para nos afligir. Então, ele vai usar elementos, muitas vezes a família, muitas vezes o emprego, alguma situação ali que foge do controle, né? Mas o Senhor sempre vai estar dando a vitória para nós, assim como ele deu a Jó, assim também ele vai dar para nós, assim também como ele deu aos profetas, Aranta Lavacé, os apóstolos, como está narrado em Atos, assim também Deus vai nos dar a vitória daquilo que a gente precisa e necessita naquele momento. Quando eu olho aqui, superestimar, então, havia uma igreja lá em Apocalipse, que estudava sobre as doutrinas de Satanás. E Deus não nos deixou aprofundar muito nos conhecimentos do inimigo. Como assim? Nos anos 90, quando estourou esse ensino da batalha espiritual, muitas pessoas que estavam na macumba, que era pai de santo, começou a se converter a Cristo. E ele estava começando a narrar o que acontecia no centro. Então, quando eles estavam fazendo seus trabalhos, eles começavam a narrar sobre isso. Eles começavam a fazer sobre isso. E, pela história da igreja de Tiatira, poderia ter alguns que estavam se convertendo e trazendo um ensinamento do adversário sobre dentro do templo. E muitas pessoas que já eram convertidas começou a se interessar sobre esse assunto. Começou a se aprofundar sobre esse assunto, e neles aprofundar começou o quê? Se afastar de Deus, se afastar do ensinamento de Cristo. Então, quando nós olhamos sobre esta palavra, quando nós analisamos aqui, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente estuda sobre batalha espiritual fora das Escrituras. Quando eu estudo a batalha espiritual fora das Escrituras, eu corro um risco de aprofundar no assunto, envolver nesse assunto, por causa que Deus não deixou essa carga, esse ensinamento para nós, para a gente estar aprofundando sobre essas coisas. É por isso que ele falou que as coisas que estão encobertas, que estão fora da Bíblia, não é para a gente mexer, é para deixar lá. Por causa que, se a gente ir lá em Mateus, a gente sabe que o inimigo é derrotado, o inimigo, Arantelabacé, terá o seu fim no tempo certo, na hora certa. Então, o que nós temos que aprender aqui, que o Senhor Jesus venceu, o Senhor Jesus está sentado
do lado direito do Pai Todo-Poderoso, ele se encontra lá. Então, o que nós temos que aprender é o evangélico e as escrituras. Mais nada. As boas novas de Cristo. Mais nada. Não existe nem mais nem menos. Nós temos que aprofundar nas escrituras. Nós temos que aprofundar na lei. Aprofundar. E a cada dia, a Nanta Labacéia nos espelhar nas escrituras o máximo que a gente pode. Para que tenhamos a bênção do Senhor. E essas outras coisas aqui, vamos falar o ensino do inimigo, as coisas profundas de Satanás, largar para lá, deixar para lá. Por quê, irmãos? Nós não podemos estar falou ao ensino, nós não podemos estar falou essas coisas, nós não temos que estar falou sobre as coisas do adversário. A gente tem que estar falou as escrituras sagradas. É isso que nós temos que estar falando. Aprofundando mais nas escrituras e superestimar o inimigo. O que é isso? Coríntios capítulo 2, do versículo 11, ele nos fala que o povo da igreja de Coríntios estava ali, como que eu posso falar com vocês? Estava ali, antalabassuri. Eles estavam ali brincando, discutindo, perdão, tá? Discutindo entre eles. E Paulo estava falando dessa forma, que era para eles fazer as pazes, que os irmãos venham perdoar um aos outros, para que o inimigo não alcance vantagem sobre eles. É isso que o texto está nos falando. E por que eu coloquei esse versículo? Simplesmente que quando nós deixamos uma brecha na nossa vida, quando nós deixamos uma brecha nas nossas vidas, nós damos o direito do inimigo a alcançar vantagem sobre a nossa vida. A gente não pode deixar brechas. E se a gente deixa brechas, o adversário alcança. E ele, naquele pensamento que eu tenho, o inimigo não tem poder na minha vida. O inimigo não tem o poder de fazer nada na minha vida. Eu posso levar a vida de qualquer jeito. E se você leva a vida fora das escrituras, ele alcança a vantagem sobre você e ele busca a te derrotar. Ele busca colocar você no mesmo patamar. E você muitas vezes fala, eu não sei por que eu não estou crescendo. Eu não sei, e muitas vezes até culpa Deus. E tem pessoas que qualquer coisa é culpa Deus. E Deus não tem culpa de nada. Mas muitas vezes tem algo na sua vida, uma brecha na sua vida. O que seria a brecha? Primeiro, vigiar, como o Senhor Jesus ensinou. Segundo, orar, como o Senhor Jesus ensinou. Terceiro, jejuar, como o Senhor Jesus ensinou. Quarto, estudar as escrituras. Você está vigiando? Você está orando? Se você estiver vigiando e orando ali, fazendo o seu jejum ali. Ah, eu não consigo fazer o jejum por causa que eu tomo remédio. Você pode falar isso comigo. Mas você pode fazer o jejum se não ver televisão. Você pode tirar um dia. Nesse dia eu vou me consagrar a Deus. Nesse dia eu vou ler as escrituras. Embora que as escrituras é melhor você ler ela todo dia. Mas você vai tirar um dia de jejum com o Senhor. Você não vai tocar no telefone, você não vai assistir televisão naquele dia, tá? Às 24 horas sem assistir televisão. Você vai fazer algo ali, arantalabassuri e antalabaceia, e você, arantalabaceia, não está acostumado a fazer no seu dia. Ou se não, separa. Todos os dias eu vou separar 10 minutos para ler as escrituras. Eu vou começar no livro de Mateus e vou ler arantalabaceia, os evangelhos. Eu vou ler a lei de Moisés, eu vou ler os profetas menores, os profetas maiores, eu vou ler os salmos,
cada dia eu vou estar lendo os Salmos e vou estar meditando nos Salmos. Aí você vai ver que Deus vai estar falando com você. Você vai estar fechando as brechas. Ah, eu não tenho uma leitura perfeita. Então, pegue, estude, coloque um vídeo sobre a Bíblia, coloca ali, ou uma pregação que fala sobre a salvação de Cristo, ou uma pregação que fala sobre a palavra, ou senão você coloca a leitura da Bíblia, de Gênesis, vai estar lá capítulo 1, capítulo 2, você escuta, aquilo ali vai ser um alimento para você. A palavra não fala, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que você está ouvindo essa palavra de Deus, aqui, você está se alimentando, a sua fé está se levantando. Então, há vários modos da gente alimentar espiritualmente. E se a gente alimenta espiritualmente, Deus, ele nos levanta. Deus nos coloca de pé e a gente começa a caminhar diante de Deus aí, em nome do Senhor Jesus. Então, é esse ensinamento que eu deixo para você, é esta palavra que eu deixo para você no nome do Senhor Jesus. E eu agradeço vocês, Aranta Labaceia, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por estar ajudando a obra ministerial de Cristo. Muito obrigado, Aranta Labaceia, no nome do Senhor Jesus. Eu peço que você deixe aí, no nome do Senhor Jesus, o seu like. Peço que você compartilhe com Aranta Labaceia o seu vídeo. Aranta Labaceia com os outros irmãos. Por causa que isso é uma oferta diante de Deus, quando você compartilha, quando você automaticamente compartilha esse vídeo com outras pessoas, você deixa Aranta Labassura e Anta Labaceia, faz o crescimento do canal, o evangelho enxerga através das outras pessoas, através desse vídeo. Então eu peço para você compartilhar, coloca ali no status ali do Instagram, o status ali do WhatsApp, coloca ali no nome do Senhor Jesus, você vai estar chutando nós grandiosamente. E agradeço você que tenha chutado o canal aí, financeiramente, Aranta Labassura, que o Senhor venha te recompensando aí no nome do Senhor Jesus, que a gente ajuda vidas e também ajuda a manter a igreja que ainda, a Aranta Labaceia, ela vive de doações. Então, eu agradeço você muito que tenha ajudado, você que tem compartilhado, você que tem ouvido esse vídeo até o final, a Aranta Labaceia que tem aprendido, você tem a Aranta Labassura e a Aranta Labaceia abençoado grandiosamente, tem orado por os inscritos, tem pedido a Deus que venha estar abençoando vocês, a Aranta Labaceia, tem a Aranta Labaceia cada dia, e que nós viemos aprender sobre mais essa batalha espiritual no nome do Senhor Jesus. E nós vamos fazer uma oração aqui, no nome do Senhor Jesus. Uma oração forte e poderosa, para que nós venhamos julgar Aranta Labassura pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Toda protestade, todos os demônios, hostes espirituais, venham caindo por terra, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos aprender muitas coisas, irmãos, aí no nome do Senhor Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te apresento cada vida, cada pessoa nesse instante. Te apresento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Que o Senhor venha revestindo a nossa família, os nossos familiares. Que o Senhor coloque anjos acampados, ó Pai, em nossas voltas, ó Pai. Que riando, ó Pai, te canta lavaceia o favor da tua igreja, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que os teus filhos venham aprendendo, ó Pai, te canta lavaceia mais da tua palavra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha, ó Pai, te canta lavaceia restaurando fitas, ó Pai, te canta lavaceia. Deus, eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor coloque as tuas armaduras sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, que o Senhor coloque o nosso ouvido atento à tua palavra, ó Pai, te canta labacé, e que o Senhor coloque a nossa, aranta labacé, a nossa aflição atento, ó Pai, te canta labassurianta labacéia.
Deus, que toda fortaleza, Pai, do adversário venha caindo por terra, Senhor. Aranta Labacê, desde o alicerce, ó Pai, até as paredes, meu Deus e meu Pai. Deus, que toda obra de macumbaria, de feitiçaria, ó Pai, toda oração contrária, Senhor. Seja, ó Pai, decanta Labacê, lançada o mais profundo inferno, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha guerreando, Arantalabacê, no favor da tua igreja, dos teus filhos, ó Pai, que estão, ó Pai, junto nessa oração, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, eu te peço também que o Espírito Santo de Deus, Arantalabacê, o Senhor, Arantalabacê, Jesus Cristo, venha intercedendo por nós, ó Pai, Tecantalabacê, ao Senhor, ó Pai. Pois o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Senhor é Deus poderoso nas batalhas, e o Senhor nunca jamais perdeu uma batalha. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço pelo poder que há, ó Pai, acima de todos os nomes, pelo poder que há, ó Pai, no teu Santo Filho, ó Pai, que o Senhor venha abençoando, ó Pai. Arantalabacê, os teus filhos se revestindo, e que Arantalabacê, que o Senhor venha dando livramento, ó Pai, para os teus filhos, e que o Senhor venha, Pai, em nome do Senhor Jesus, fazendo a tua obra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, eu agradeço a todos, eu agradeço a Arantalabacê, essa palavra de Deus, e até o próximo.